Hoje vamos falar um pouco sobre a função logarítmica. Bom, para começar a falar um pouco sobre a função logarítmica, devemos lembrar que a função logarítmica envolve, obviamente, um logaritmo. Então, ela envolve aqui o logaritmo. Aliás, não tem acento aqui, então logaritmo. Certo? E, por definição, uma função logarítmica é aquela que tem esse formato. F, deixa eu trocar a cor aqui, F de reais positivos e diferentes de zero em reais, de tal modo que f de x seja igual ao logaritmo de x numa base a, com a maior que zero e a diferente de 1. Né? Devemos lembrar que, como eu falei, a função logarítmica depende do logaritmo e que o logaritmo ele está definido da seguinte maneira. Então, a definição de logaritmo é que a elevado a x é igual a b se e somente se o logaritmo de b na base a é igual a x, sendo que a deve ser maior que zero e a deve ser diferente de 1, o que vai garantir que b será também maior que zero. Essa é a definição de logaritmo. Ok? Então, só para a gente conectar as duas coisas, essa é a definição de logaritmo. Muito bem, então uma vez que a função é definida dessa maneira, por isso que precisamos que r seja maior que zero e seja positivo, real positivo, diferente de zero, para poder garantir que o logaritmando aqui respeita as condições da definição da função logarítmica e do logaritmo também. Bom, como se comportará então o gráfico de uma função logarítmica? Existem duas possibilidades, certo? Então, para o primeiro caso, então, caso 1 aqui, caso 1, vamos observar uma base A, lembrando que esse A é a base. Vamos observar uma base que é maior do que 1. Então, A maior do que 1. Por exemplo, vamos pegar um logaritmo aqui de simples, uma função logarítmica simples. Vamos pegar f de reais positivos em reais, sendo f de x igual ao logaritmo de x na base 2. Repare que quando x igual a 2, o resultado é 1, certo? Então, vamos pensar aqui numa pequena tabela, onde teremos os valores de x e os valores de f de x. Então, os valores de x aqui e f de x. Só para podermos ter uma base. Por exemplo, se x igual a 1/2, teremos f de x igual a menos 1. Se x igual a 1, f de x igual a 0. Se x igual a 2, f de x igual a 1. E se x igual a 4, por exemplo, f de x igual a 2. Então temos aqui alguns valores já que permitem a gente calcular aí o formato
do gráfico. Então, veja aqui os valores de x, meio, 1, 2 e 4. Então, meio, vou dizer que é aqui, 1, 2, o 3 seria mais ou menos aqui, 4. Então, meio dá menos 1, tentar usar uma cor aqui azul, meio dá menos 1, que seria mais ou menos aqui, o 1 dá 0, o 2 dá 1, seria mais ou menos aqui, 2 dá 1, e o 4 dá 2, que seria mais ou menos aqui. Então, o nosso gráfico tem aproximadamente esse formato. Então, aqui y, x, aqui lembrando que é meio, só para lembrar, aqui é meio, aqui é 1, meio 1, aqui 2 e aqui 4, certo? Então os valores estão aqui embaixo para x e y, e esse é o gráfico dessa função quando a gente escolhe a maior que 1, ou seja, uma base maior que 1. Então repare aqui que a função ela é crescente, então deixa eu destacar isso. Então isso daqui é uma função crescente, ela cruza o eixo x em x igual a 1, y igual a 0. Então, x igual a 1, y igual a 0 pertence ao gráfico de f. E por hora é isso, né? Ela é crescente, passa no 1, 0 e não há interseção com o eixo y, né? Porque x deve ser maior que 0. Então ela está toda do lado direito aqui. Repare que ela está sempre desse lado aqui do eixo x, tá? Então, por definição, a função logarítmica com base maior que 1 é crescente. Vamos dar uma olhada agora no contrário, ou melhor, no segundo caso, em que a base está entre 0 e 1. Então, caso 2, agora 0 menor que A, menor que 1. Então, vamos pegar uma função parecida com a anterior, só que com a base entre 0 e 1. Então, f reais positivos aqui, reais, só que agora eu vou pegar f de x igual ao logaritmo de x na base 1/2, por exemplo. De novo, vamos fazer uma tabela. Então, de novo, temos uma tabela. X e f de x. E vamos colocar os mesmos valores de antes. Meio, 1, 2 e 4. Então, vamos colocar aqui meio, 1, 2, 4. Para obtermos meio aqui, teremos 1. Para obtermos 1, teremos f de x igual a meio. X igual a... Aliás, ao contrário aqui. Espera aí. X igual a meio. Tá certo. X igual a meio dá 1. X igual a... Se x igual a 1, f de x igual a 0. Se x igual a 2, teremos menos 1. E se x igual a 4, teremos menos 2. Ok. Então, repare que os valores são parecidos, mas agora, conforme x aumenta, y diminui. Então, aqui, conforme x aumentava, o y aumentava também. Aqui o x aumenta, mas o y diminui.
Estamos fazendo a conta rápida aqui, mas você pode substituir com calma e fazer cada um desses valores. Então aqui os valores para x são meio, 1, 2 e 4, então vamos marcar ele aqui, eles, né? Meio, 1, 2, o 3 seria mais ou menos aqui, 4, ok. Então, meio dá 1, vamos marcar aqui, meio dá 1, mais ou menos aqui, 1 dá 0, 2 dá menos 1 e 4 daria menos 2, mais ou menos aqui embaixo. Unindo os pontos, teríamos uma curva parecida com essa, ó. Ou seja, de novo temos uma curva que está toda à direita do y. Aqui temos y, aqui temos x, aqui temos a origem. Só lembrando os valores de x, aqui é meio, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 4. Né? Essa função ela é decrescente, então ela é uma função decrescente. Mais corta de novo o eixo x em 1, 0. Então, o que podemos concluir a respeito dessa análise simples que fizemos sobre funções logarítmicas? Que se a base é maior que 1, ela é uma função crescente, e se a base está entre 0 e 1, ela é uma função decrescente. Isso vai influenciar na inequação logarítmica, ok? E que se ela for uma função com esse formato, log de x numa base A, ela sempre cruza o ponto 1, 0, porque quando você tem x igual a 1, o logaritmo acaba zerando, então ela sempre vai cruzar. Lembrando que, por definição também, a função logarítmica ela tem que ter esse formato que aparece aqui, ok? Então, funções com variações disso, do tipo função, vamos supor uma função assim, real, asterisco, mais em R. Vamos supor uma função desse tipo aqui, ó, f de x igual ao log, por exemplo, de, sei lá, x mais 1 na base 2, na verdade é uma função composta, né? F de x é uma função composta, é como se fosse h de g de x, onde g de x é igual a x mais 1 e h de x é igual ao logaritmo de x na base 2. Essa composição entre as duas resulta em f de x. Então, por definição, isso não é exatamente a função logarítmica. Essa daqui sim seria uma função logarítmica, e essa sim teria o gráfico que mostramos. Essa função aqui ela já vai ter uma variação em relação ao gráfico que acabamos de ver, certo? Então a nossa ideia aqui é dar uma noção básica de como se comporta o gráfico do logaritmo, né, de x na base A. Ok? É isso. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau.